O inquérito policial constitui procedimento administrativo preliminar, presidido pela autoridade policial, destinado à apuração das infrações penais e de sua autoria, com a finalidade de fornecer elementos informativos para a formação da opinião delicti do titular da ação penal, permitindo ao Ministério Público ou ao ofendido avaliar a viabilidade do oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. Trata-se de instrumento tradicional do sistema processual penal brasileiro, disciplinado principalmente nos artigos 4º a 23 do Código de Processo Penal, cuja função central consiste em reunir elementos mínimos acerca da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, possibilitando a instauração válida do processo penal. Embora seja amplamente utilizado na persecução penal, o inquérito policial não se confunde com o processo judicial, pois não possui natureza jurisdicional, mas administrativa, nem tem por finalidade aplicar sanção ao investigado, limitando-se à colheita de elementos informativos destinados à futura atuação do titular da ação penal. Sua importância decorre da necessidade de evitar acusações temerárias, assegurar certa racionalidade à persecução criminal e fornecer base probatória inicial para a atuação estatal repressiva. A natureza jurídica do inquérito policial é administrativa e inquisitiva, uma vez que se desenvolve no âmbito da administração pública, sob presidência da autoridade policial, sem a presença obrigatória do contraditório e da ampla defesa em sua plenitude. A doutrina frequentemente ressalta que o inquérito não possui estrutura dialética, porque não há partes em sentido técnico-processual, inexistindo acusação formal e defesa processual constituída. O investigado não figura como réu, mas como objeto de investigação, embora a Constituição Federal assegure determinados direitos fundamentais, como o direito ao silêncio, à assistência de advogado, à integridade física e moral e à preservação da dignidade da pessoa humana. A característica inquisitiva significa justamente a concentração das atividades investigatórias nas mãos da autoridade policial, sem contraditório pleno e sem igualdade processual entre investigado e órgão investigador. Apesar disso, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a incidência de garantias constitucionais mínimas durante a investigação criminal, especialmente diante do modelo constitucional garantista inaugurado pela Constituição de 1988. O inquérito policial apresenta diversas características próprias que o diferenciam do processo penal. A primeira delas é a escrita, pois todos os atos investigatórios devem ser reduzidos a termo, formando os autos do procedimento. Essa formalidade visa conferir segurança jurídica, permitir o controle da atividade policial e fornecer documentação para eventual utilização posterior. Outra característica importante é o sigilo, previsto no artigo 20 do Código de Processo Penal, segundo o qual a autoridade policial assegurará o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. O sigilo não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o direito de defesa e com a prerrogativa profissional do advogado, especialmente após a súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, que assegura ao defensor acesso amplo aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório. O sigilo visa evitar prejuízos à investigação, impedir a fuga de investigados, proteger testemunhas e assegurar a eficiência da coleta probatória. Outra característica relevante é a indisponibilidade, pois, instaurado o inquérito policial, a autoridade policial não pode arquivá-lo por iniciativa própria. A decisão sobre o arquivamento cabe exclusivamente ao Poder Judiciário, mediante requerimento do Ministério Público, titular da ação penal pública. O delegado de polícia, portanto, não possui competência para determinar o encerramento definitivo das investigações. Também se destaca a oficialidade, uma vez que o Estado exerce a investigação criminal por meio de órgãos oficiais, especialmente as polícias civis e a Polícia Federal. A oficiosidade representa outra característica marcante, significando que, nos crimes de ação penal pública incondicionada, a autoridade policial deve instaurar o inquérito de ofício, independentemente de provocação. Há ainda a característica da discricionariedade quanto às diligências investigatórias, pois a autoridade policial possui certa liberdade técnica para escolher os meios investigativos mais adequados ao esclarecimento dos fatos, desde que respeitados os limites legais e constitucionais.
O inquérito policial também é considerado dispensável, já que a ação penal pode ser proposta mesmo sem sua existência, desde que o titular da ação disponha de elementos informativos suficientes para oferecer a denúncia ou a queixa-crime. A instauração do inquérito policial pode ocorrer de diversas formas, dependendo da natureza da infração penal e das circunstâncias do caso concreto. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, o inquérito pode ser instaurado de ofício pela autoridade policial, mediante portaria, quando esta toma conhecimento da ocorrência da infração. Também pode ser instaurado mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, hipótese em que a autoridade policial deve obrigatoriamente dar início às investigações. Outra forma de instauração é o requerimento do ofendido ou de seu representante legal, bem como a delatio crimes, consistente na comunicação da ocorrência do crime por qualquer pessoa do povo. Nos casos de prisão em flagrante, a lavratura do auto de prisão em flagrante funciona como peça inaugural do inquérito policial. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, exige-se a manifestação de vontade da vítima para a instauração da investigação, salvo situações excepcionais previstas em lei. Já nos crimes de ação penal privada, o inquérito depende do requerimento do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. O artigo 5º do Código de Processo Penal disciplina essas hipóteses, estabelecendo os mecanismos pelos quais a persecução investigatória pode ser iniciada. A competência da Polícia Judiciária decorre diretamente da Constituição Federal, especialmente do artigo 144, que distribui as atribuições entre os diversos órgãos de segurança pública. A Polícia Judiciária exerce função investigativa e repressiva, incumbindo-lhe apurar infrações penais e sua autoria. No âmbito estadual, essa função é desempenhada pelas polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira. No plano federal, compete à Polícia Federal exercer, com exclusividade, as funções de Polícia Judiciária da União, além de investigar infrações penais contra a ordem política e social, crimes em detrimento de bens, serviços e interesses da União. Tráfico internacional de drogas, crimes interestaduais e internacionais que exijam repressão uniforme, entre outros previstos constitucionalmente. A competência investigativa varia conforme a natureza da infração penal, o interesse jurídico envolvido e a esfera federativa atingida. A Polícia Militar, por sua vez, não exerce função de polícia judiciária em regra, incumbindo-lhe o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Embora possa realizar atos iniciais relacionados à prisão em flagrante e à preservação do local do crime, o exercício da atividade de polícia judiciária deve observar princípios constitucionais como legalidade, eficiência, impessoalidade e respeito aos direitos fundamentais. O delegado de polícia, como autoridade responsável pela condução do inquérito, exerce função jurídica relevante, cabendo-lhe determinar diligências, ouvir testemunhas, requisitar perícias, proceder a reconhecimentos, realizar interrogatórios e adotar providências destinadas ao esclarecimento dos fatos. O arquivamento do inquérito policial representa a decisão de encerramento das investigações sem o oferecimento da denúncia. No sistema brasileiro, o arquivamento depende de requerimento do Ministério Público e homologação judicial. A autoridade policial, após concluir as investigações, elabora relatório final e encaminha os autos ao juiz competente, que os remete ao Ministério Público. Caso o órgão ministerial entenda inexistirem elementos suficientes para a propositura da ação penal, requererá o arquivamento. O juiz, concordando com o pedido, determinará o arquivamento dos autos. Se discordar, deverá encaminhar os autos ao Procurador-Geral, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal, mecanismo posteriormente alterado pelo pacote anticrime, que fortaleceu a titularidade ministerial sobre a persecução penal. O arquivamento pode ocorrer por diferentes fundamentos, como ausência de justa causa, inexistência do fato, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade, falta de provas de autoria ou inexistência de elementos mínimos de materialidade. Em regra, o arquivamento não faz coisa julgada material, permitindo a reabertura das investigações caso surjam novas provas, conforme prevê o artigo 18 do Código de Processo Penal. Entretanto, em algumas hipóteses específicas, como o reconhecimento da tipicidade do fato ou extinção da punibilidade, forma-se coisa julgada material, impedindo nova persecução penal.
O indiciamento constitui ato privativo do delegado de polícia, por meio do qual determinada pessoa passa formalmente a condição de suspeito da prática de infração penal, em razão da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade. Trata-se de ato administrativo fundamentado, baseado na análise técnico-jurídica dos elementos informativos colhidos durante a investigação. O indiciamento não equivale à condenação nem implica reconhecimento definitivo de culpa, mas representa importante marco procedimental no âmbito investigatório. A Lei nº 12.830/2013 reforçou a natureza jurídica do indiciamento como ato privativo do delegado de polícia, exigindo fundamentação adequada.